De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia, cerca de 20 milhões de brasileiros têm asma. A doença provoca, em média, 350 mil internações anualmente e é a terceira causa de hospitalização pelo SUS. As informações são do DataSUS ligado ao Ministério da Saúde. Para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a pneumologista a doutora Maria Prata. Seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Boa tarde, Boa tudo tarde. ótimo, doutora. Conte para mim, quando a gente fala asma, eu vou te falar que eu já tive algumas crises, depois a gente até vou fazer mais as perguntas, mas a gente já fica um pouco receoso, ainda mais nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim, que as pessoas falam, eu tenho asma, não posso ficar doente, não posso pegar Covid. O que é a asma, doutora? A gente pode desenvolver, a gente já nasce com ela, como funciona? Vou começar a nossa conversa agradecendo a oportunidade de falar sobre um assunto de uma magnitude tão importante como essa. Então, a asma é uma doença inflamatória crônica, ou seja, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. É uma doença onde os brônquios, que é a estrutura que leva o ar do nariz até os nossos pulmões, eles ficam inflamados. E essa inflamação, ela gera um estreitamento da passagem do ar no brônquio. Por isso, a pessoa apresenta sintomas recorrentes, falta de ar, sensação de aperto no peito, o chiado, pode produzir catarro, muco, que é produto dessa inflamação. Então, é uma doença que provoca sintomas que vão e vêm classicamente de uma maneira recorrente. É mais frequente as pessoas terem sintomas na primeira infância e ao longo da vida esses sintomas eles se amenizam e por algum motivo eles podem voltar a aparecer na vida adulta novamente e eles se amenizam e a pessoa vai experimentando ao longo da vida períodos de atividade e de remissão da doença. Isso é típico da asma. Que interessante. Ali a gente tem uma imagem, doutora, você pode até olhar ali no plasma, que está falando um pouquinho disso que você disse agora, né? Isso mesmo. A imagem da via aérea normal, dá para a gente perceber que o calibre da passagem de ar é um calibre bastante fácil, grande. E por conta dessa inflamação, a parede do brônquio ela vai ficando hipertrofiada e, consequentemente, a passagem do ar vai ficando estreita. Além disso, essa inflamação produz um muco, um produto dessa inflamação, e a pessoa tem a percepção que o peito está cheio, que tem catarro, que o catarro não sai, e pelo motivo da via aérea estar estreitada, esse catarro pode obstruir essa via aérea, e a pessoa tem uma sensação de sufocamento e bastante desconforto respiratório. E aí, nesse momento, a pessoa fica estressada, ansiosa e pode piorar, não pode, doutora? Pode piorar, mas é importante a gente dizer que a asma não é uma doença emocional. Importante, legal isso. Muitas pessoas fazem essa associação. É evidente que a falta de ar é um sintoma absolutamente desconfortável e é natural que a pessoa se sinta ansiosa, aflita no momento do sintoma. Mas é diferente de dizer que a doença tem cunho emocional, Então, estresse e nervosismo podem desencadear uma crise? Podem, mas é diferente de dizer que a doença tem origem emocional. Não, ela é uma doença inflamatória, cujo mecanismo é alérgico, onde a pessoa tem uma sensibilidade exagerada ao estímulo do ambiente. Então, por exemplo, se você não é uma pessoa alérgica, o que para você é inócuo, ou seja, você entrar em contato com aquilo não faz diferença para você, para o indivíduo alérgico respiratório, aquilo é motivo para desencadear a inflamação. Então, variações climáticas, pólen, fumaça, cheiros, inalantes químicos, infecções respiratórias por vírus, por bactérias, são exemplos de situações que, quando entram em contato com essa via aérea, desencadeiam um processo inflamatório e a pessoa passa a experimentar esses sintomas desconfortáveis. Doutora, e quando isso acontece em bebês, é possível você ter um bebê que já tem asma logo cedo? Possível mas a gente usualmente fecha o diagnóstico de asma a partir dos 2 anos. Até os 2 anos é muito frequente sintoma respiratório recorrente. Os pediatras usam o termo bebê chiador, e que pode significar uma imaturidade transitória daquela árvore respiratória. E depois dessa faixa etária, a partir dos 2 anos, a criança pode simplesmente não apresentar mais nada. Se isso continua e principalmente se essa criança tem um contexto familiar comum de alergia respiratória, porque a asma não é uma doença contagiosa,
mas ela é uma doença que tem características hereditárias. Então, geralmente, outras pessoas na família também apresentam sintomas de rinite, né, de dermatite ou de asma, que as pessoas também chamam de bronquite, que nesse contexto são sinônimos. São sinônimos, é isso que eu ia perguntar. Eu até falei no comecinho, eu tenho rinite alérgica, tinha, né, sinusite e tal, e no começo do ano passado eu tive algumas crises. Eu já tive isso anteriormente, estava tendo, sei lá, paralelo, do nada. E essas crises de falta de ar, e fui pro médico e ele falou, olha, você tá com uma crise de asma, né? Isso mesmo. E eu falei, gente, mas parece que eu nunca tive isso. Existe, doutora, essa possibilidade ou eu fui predisposta Existe essa sempre? possibilidade. É muito frequente a associação, a combinação de asma e rinite. Então, 80% dos asmáticos, em média, também têm rinite. Né? E 20% das pessoas que têm rinite, a rinite é uma doença ainda mais prevalente, em algum momento da vida elas podem desencadear os sintomas pulmonares também. Se você for analisar a fisiopatologia da doença, ou seja, o embasamento, ou seja, tudo aquilo que pode desencadear crise de rinite, potencialmente também pode desencadear uma crise de asma. Então não é difícil de você associar, que é como se fosse quase a mesma doença, só que uma na via aérea superior e a outra na via aérea inferior. Então provavelmente eu posso ter essas crises depois, mais pra frente. Sim, você interessante. Pode. E dá um certo desespero, doutora, né? Porque você fala, gente, parece que eu nunca tive desta forma, né? E você, dependendo até do que você come à noite ou do jeito que você deita, você não consegue respirar direito. Bia, é importante dizer que existe tratamento para isso. Existem sinais clínicos, né, e sintomas, e existem alguns exames diagnósticos complementares que a gente pode lançar à mão para tentar antever se você vai estar numa fase de atividade da sua doença alérgica e vale a pena fazer um tratamento preventivo para que você não tenha mais sintomas, por exemplo, né? Então, a espirometria, que é um teste de função pulmonar, é um exame que nos ajuda nesse contexto. Alguns biomarcadores que a gente usa nos exames de sangue também podem elucidar para você a sua sensibilidade a um tipo ou outro de alérgeno que você desconhecia. Existem desencadeantes alimentares, existem desencadeantes ambientais, então existem maneiras da gente fazer uma avaliação mais completa para que o indivíduo alérgico tenha mais controle sobre os seus sintomas, né? Te ensinar também uma autopercepção para que você, de uma maneira precoce, possa fazer intervenções a seu favor. E evitar que você tenha... chegue ao cume de um processo inflamatório onde o teu brônquio está absolutamente fechado e não lhe resta outra alternativa a não ser procurar um serviço de pronto atendimento, por exemplo. Porque daí você vai estar desprevenido, vamos supor, e aí não você sabe não sabe como agir. Então, no tratamento da asma e das doenças alérgicas em geral, faz parte do tratamento justamente essa educação. Né? Dessa autopercepção, desse autocuidado. Gostei. Antes de eu fazer mais perguntas, já tem pergunta do pessoal. Vamos ver aqui o que a gente tem. Simone, de Criciúma, Santa Catarina. Oi, Abi, meu pai tem 82 anos, vive com chiado, catarro, mas ele já fez exames no tórax e não deu nada. Ele usa muito mel com cachaça. Esses produtos ajudam ou atrapalham? Idoso volta a ser criança, são teimosos. Um beijo para você, Simone. E aí, doutora? Eu vou usar essa pergunta para comentar sobre duas coisas que são frequentes que eu observo quase diariamente na minha prática. A primeira coisa é o paciente ficar sem entender por que o raio-x dele é normal, se ele tem tanto sintoma respiratório. Então, asma não necessariamente tem alteração radiológica. É importante fazer raio-x? É importante, porque existem outras doenças que podem ter sintomas parecidos de tosse, falta de ar e etc., ou seja, com sintomas semelhantes que você precisa, né, entender um pouco melhor. Vou dar por exemplo, tuberculose, que é uma doença prevalente, né, no nosso país, que dá tosse e falta de ar. Então, o raio-x ele participa dessa avaliação, mas é esperado que no contexto da asma ele venha normal. E a outra coisa... Sintoma respiratório recorrente numa pessoa que não fuma, a gente tem que lembrar da alergia respiratória. E o tratamento é medicação inalatória, não é xarope, né?
E a população de grupos etários mais avançados, eles têm uma espécie de um preconceito, né? Existe um estigma muito grande em torno da utilização da medicação inalatória, né? Então a gente vê muitas avós, por exemplo, aconselhando as suas filhas a não administrar medicação inalatória prescrita para aquela criança com asma, por exemplo, porque a asma, porque a medicação inalatória vai viciar aquela criança. Isso absolutamente não é verdade, né? A medicação inalatória, ela tem o objetivo de tratar. Nós temos a oportunidade de colocar remédio onde interessa. Isso faz com que a dose da medicação seja muito pequena, né? Então você inala o remédio, ele chega onde interessa instantaneamente, né? E aquilo trata aquela via aérea inflamada e desobstrui aquele fluxo, né, que está apertado, como nós vimos naquela ilustração anterior. Então, a medicação inalatória, ela está aí, ela deve ser usada. As medicações corretas, elas estão disponíveis, tanto na rede pública quanto na rede privada. É necessário desmistificar, né, que o asmático, existe, né, esse conceito nas pessoas de que quem tem asma é aquele indivíduo que vive com falta de ar sempre buscando pronto-socorro. Mas bem a verdade, a doença ela tem uma apresentação muito heterogênea, onde é possível você encontrar apenas tosse recorrente, crises de falta de ar sem tosse, sem catarro. Né? Então as possibilidades de apresentação clínica, elas são muito variadas, muito diferentes. Então nesse caso desse senhor, existe sim a possibilidade dele ter asma, é claro que precisa, né, fazer uma avaliação mais pormenorizada para saber se ele é tabagista, se ele era tabagista, porque existem outras doenças, né, que a gente precisa pensar nesse contexto, mas nesse caso é normal que ele tenha se ele tiver asma, que ele tenha um raio-x normal e ele provavelmente vai precisar de uma medicação inalatória contínua para poder resolver os sintomas recorrentes. Então, o jeito é tratamento, não tem cura, mas temos o tratamento. Exatamente. E essa forma que você fala da inalatória também são as bombinhas que a gente conhece? Bombinhas, né? A gente incentiva duas coisas dentro da especialidade, né? A gente incentiva sempre nomear para o paciente que ele tem asma, porque eu também escuto com frequência, não, eu não tenho asma, eu tenho bronquite, como se bronquite fosse menos pior do que ter asma. Mas não, a doença ela tem um nome, o nome é asma e tudo bem, você pode tratar e conviver muito bem com isso, né? E não usar o termo bombinha justamente pelo estigma que gira em torno dessa nomenclatura, né? Então, medicações inalatórias, e hoje a gente tem uma lista bastante grande, talvez 10 tipos de dispositivos inalatórios diferentes, e o spray, que é o mais conhecido, né, que as pessoas associam ao termo bombinha, é o mais comum, mas bem a verdade, existem hoje várias tecnologias diferentes para entregar medicação inalatória lá no brônquio, no pulmão. Doutora, eu adorei. Eu acho que a gente teve bastante pergunta aí, eu acho que a gente já podia fazer uma parte 2. Será que a senhora toparia, doutora? Você que manda. Ai, maravilha, já gostei, já vamos avisar o Léo aí pra gente fazer uma parte 2, porque tem bastante pergunta, mas a gente tinha que perguntar o grosso modo primeiro aqui também, né? Então a gente vai guardar suas perguntas aqui e a doutora vai voltar para responder pra gente. Pode ser, doutora? Claro. Seja bem-vinda, espero que você tenha gostado. Obrigada. Eu adorei. Você de casa, aproveita, segue a doutora na internet. Ó, o Instagram é Clínica Baume, é isso? É isso. E tem também @Maria_, que é aquele tracinho embaixo, pneumo. E os contatos da clínica é o 12-3621-1483 ou contato @clinicabaume.com.br. Beijo.